Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo, pra gente fazer uma resenha bacana, uma resenha legal sobre futebol e pra gente também fazer algumas observações aqui que eu considero importantes e têm sido vitais aí dentro do nosso futebol, dentro do futebol brasileiro como um todo, tá? Antes de mais nada, galera, ó, somos embaixador lá da Golcase, hein? Então quem tiver interessado em capinhas aí de futebol, não sei para qual clube você torce, se for do Palmeiras, se for do Corinthians, se for do Flamengo, você pode utilizar o nosso cupom OPINAPURCO para ganhar aí o desconto na sua capinha. E o nosso cupom que é válido aí dá essa força pra gente, beleza? Mas vamos lá, eu puxei esse vídeo aqui para conversar um pouquinho a respeito de algumas mensagens que eu recebi nesse vídeo de pós-jogo. Recebi algumas mensagens de torcedores do Palmeiras me questionando sobre esse ponto. Falando assim, né? Algumas mensagens até meio... tá de tiração, sabe assim? E teve alguns comentários também. O vídeo de ontem de pós-jogo, eu acho que ele teve mais de 1.200, 1.300, 1.400 comentários. É muito comentário. Eu não consegui olhar todos no detalhe. Obviamente não consegui responder todos também. Mas observei também que tinha alguns torcedores do Palmeiras indo totalmente bem contrários ao que eu falei no vídeo de ontem, né? Alguns falando que eu tava até passando pano para as manobras do Flamengo. Não é questão de passar pano, pessoal. É a questão de como funciona a política do nosso futebol. O que acontece? Eu tava numa resenha agora de tarde, conversando sobre futebol, obviamente, e falaram assim pra mim: ah, mas você viu ali? O Flamengo colocou até o árbitro no perfil oficial. E assim, eu dei risada. Né? Os caras não entenderam porque eu dei risada. Aí eles falaram assim, é sério? Aí eu falei assim, para com isso, vai. Aí eu falei assim, tô falando sério, irmão. Aí eu entrei no perfil oficial do Flamengo. E de fato tem isso mesmo. O Flamengo foi lá, cara, e colocou a cara do árbitro no seu perfil, nas suas redes sociais oficiais, antes do jogo, inclusive com um retrospecto de arbitragem. Cara de todo mundo ali, nome completo, retrospecto de arbitragem. E isso parece ser uma coisa pequena, não parece? Porque todo mundo sabe qual vai ser o árbitro lá na hora, isso tem qualquer informação em qualquer site. Só que quando você coloca isso no perfil oficial do clube, para todos os torcedores ali, é como se você estivesse pegando um holofote e jogando em cima do cara. Pode parecer que não, mas isso gera, sim, uma reação de qualquer ser humano, porque nós somos seres humanos. Rolou uma pressão. Isso é fato. A maioria dos flamenguistas fala, não, rolou uma pressão mesmo. A gente fez pressão mesmo. E você sabe, pessoal, que o Flamengo tá jogando com as cartas que eles têm. Em 2022, vamos voltar um pouquinho no tempo? Em 2021, 2022, nós falávamos, eu falei isso várias e várias vezes, que o Palmeiras era uma equipe fraca de bastidor. Porque hoje o futebol, ele não é só aquilo que a gente vê no campo. Mas, infelizmente, ele tem elos e ligações políticas muito fortes também. Tudo no nosso país hoje, galera, tem ligação política muito forte. Em 2022 eu falava assim, nossa, o Palmeiras é uma equipe muito ruim de bastidor. O Palmeiras não tem força pra fazer pressão. É política dentro do clube que vai lá na CBF, que mete o pé na porta, que pressiona a arbitragem, que incendeia, tumultua a internet. E isso faz parte do jogo também. O Palmeiras tem que ser uma equipe mais forte no bastidor. O Palmeiras tem que ter um bastidor mais forte. Eu falava isso. E o Palmeiras ganhou um bastidor mais forte ao longo desses últimos anos. Com a Leila Pereira não batendo de frente com a CBF. Teve alguns momentos que bateu sim, como por exemplo que resetou a máquina. Lembra lá no jogo da Copa do Brasil? Naquele lance lá que até hoje a gente não sabe qual foi o desfecho. Então teve esse momento que ela bateu de frente, só que aí depois ela apaziguou. Ela começou a mais fazer uma política social ali de aproximação da CBF, de articulação da CBF, do que uma pressão social. É diferente política, né? Uma política de boa vizinhança de uma pressão social que o Flamengo fez nessa semana passada. Então isso faz parte do jogo, tá? Eu não tô falando aqui que o Flamengo tá errado, não. Eles estão jogando com as cartas que eles têm. E quando tu tá dentro de uma competição, dentro de um jogo, você tem que utilizar todas as cartas. No início ali dos anos 90, Ayrton Senna passou a milhão por dentro dos boxes.
Todo mundo olhou e falou assim, que é isso? Esse cara tá louco. Só que não tinha nada no regulamento, na época, da Fórmula 1, que proibia ele dele fazer aquilo. Ele tava fazendo um teste com o tempo. Pra ver se ele passando por dentro dos boxes, ele conseguia se livrar de algumas curvas e ganhava alguns milésimos de segundos frente aos outros adversários. Ele estava jogando com as cartas que ele tinha na mão. Os processos foram mudando, né? Hoje a Fórmula 1 é bem diferente. Tudo controlado. Então eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não. Mas eu estou falando uma coisa que é real e que acontece. O bastidor, ele influencia muito. Você vai ver agora. É bem provável que o Palmeiras faça uma pressão de bastidor também. Só que agora não uma pressão da política da boa vizinhança, mas uma pressão também de impacto ali. Agora, respondendo aos colegas palmeirenses aí, falaram pra mim que eu assisti outro jogo. Teve um que falou lá, irmão, você assistiu outro jogo, cara. Você assistiu outro jogo, fala que o Palmeiras jogou mal. Meus amigos, uma vez eu cheguei em casa após fazer um Enem e falei assim pra minha mãe, olha, eu fui muito bem na parte de exatas. Né, minha nota ficou muito acima da média. Aí minha mãe falou assim, olha, muito bom. Mas e nas outras? Eu falei assim, nas outras eu não fui tão bem assim. Aí ela falou assim, tá bom, vou reformular a pergunta. Quais faculdades, né? O que você consegue se candidatar com essa nota? Eu falei assim, pra nada. Ela falou assim, então não adiantou de nada você ir bem em exatas? Eu falei assim, fui bem em exatas, né? Ano que vem... ela, ano que vem? E é isso. Galera, a gente tem 90 minutos de jogo. Mas o Palmeiras jogou bem durante 30, 40 minutos. Pô, que beleza. Tá, só que o resto do jogo. E pra dizer, na verdade, pra não dizer que eu estou sendo resultadista, quando você enfrenta uma equipe tecnicamente bem evoluída como a do Flamengo, onde os jogadores eles são precisos e certeiros, você também tem que ser preciso e certeiro. Os gols que o Palmeiras tomou, vamos tirar a arbitragem. Vamos falar sobre os gols que o Palmeiras tomou. Os gols que o Palmeiras tomou foram gols de videogame. É aquele erro que o cara ele tá começando, tá nos primeiros dias ali do jogo, acabou de ganhar o videogame recentemente e ele não sabe fazer a marcação ainda. Em nenhum momento o Palmeiras se preocupou em dobrar a marcação ou, se necessário, triplicar a marcação em cima de Arrascaeta e de Pedro. Muito pelo contrário. No momento de 2 gols que foram cópias um do outro, você viu o Pedro e o Arrascaeta muito à vontade e muito livres para puxar qualquer marcação, para articular qualquer jogada. Quando o Vitor Roque e o Flaco Lopes relavam na bola, chegavam 2, às vezes até 3 jogadores do Flamengo. Você pode ver que o Flamengo até se desorganizava um pouco em alguns setores. Ficava aquele futebol meio feio. Por quê? Porque eles precisavam de mais gente cobrindo aqueles jogadores. Era isso que o Palmeiras tinha que ter feito com a Arrascaeta e com o Pedro. A partir do momento que o Palmeiras deixa uma marcação única apenas, né? Uma marcação única nesses 2 jogadores, eu entendo que o Palmeiras tá até de certa forma subestimando um pouco a capacidade dessa equipe de lançar gols facilmente em cima da nossa equipe. Então, Palmeiras, na minha opinião, não fez um jogo bom. Todo mundo tá falando, mas foi bom ver o Palmeiras jogando pra cima e tal. Erros grosseiros desses e falta de marcação em jogadores tão importantes, pra mim representa uma partida muito ruim do Palmeiras. Porque uma coisa é você cometer alguns erros contra a Red Bull Bragantino, contra São Paulo, etc, etc. Outra coisa é você jogar contra o Flamengo. E se nós estivéssemos ontem falando de uma final de Libertadores, nós teríamos perdido o título. Então eu não estou brincando. Pra mim não foi bom. Eu não achei que o Palmeiras jogou bem. Eu acho que eu já deixei várias e várias explicações. Ontem eu já expliquei, inclusive. No segundo tempo, pessoal, nós jogamos com um time misto do Flamengo. Porque a partir ali dos, acho que foi 8 minutos, 9, 10 minutinhos, uma coisa assim, o Felipe Luiz começou a mudar a equipe. Colocar os jogadores reservas. Então, basicamente, o segundo tempo inteiro, onde a gente conseguiu fazer apenas um gol, o Flamengo jogou com um time misto. Os seus principais jogadores já tinham saído. E o Palmeiras, mesmo assim, não corrigiu a marcação. Que ainda quase levou o gol do Bruno Henrique.
é que o Bruno Henrique vive uma fase muito ruim. Se o Bruno Henrique tivesse na fase de uma temporada, 2 temporadas atrás, teria feito mais um gol na gente. E eu estou explicando por quê, galera. Eu não tô batendo de frente, eu não tô menosprezando a opinião de vocês. Se vocês acham que jogou bem, beleza. E eu também não estou sendo resultadista, viu? Eu não estou falando isso porque perdeu. Eu não estou baseando só no resultado. Eu estou explicando pra vocês as abordagens de jogo, assim como eu expliquei no vídeo de ontem, o porquê que eu falo que eu achei que não jogou bem. O jogo é composto de 90 minutos. Qualquer erro contra duas equipes de um nível tão alto pode premeditar um gol. O Palmeiras não teve só um erro, 2 erros. O Palmeiras errou feio em marcação. Erro amador. E na minha opinião, esses erros amadores e essa falta de uma marcação, de uma dobra de marcação em jogadores tão importantes, fazem eu resumir pra vocês no jogo de ontem do Palmeiras como um fiasco técnico e tático. Beleza? É isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.